ser um agente transformador e impactar de maneira positiva o seu entorno. Neste episódio, vamos entender como as empresas podem assumir esse papel de mitigar os impactos que podem ser causados por suas operações e também propor ações de melhoria para as comunidades, seja por meio da educação, do empreendedorismo, da mobilização da sociedade para uma causa ou por meio do fomento do esporte. Para falar de empoderamento das comunidades, o Go Green de hoje recebe Eduardo Ávila, economista e empreendedor social e diretor executivo da Revolusolar. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Marília, pelo convite, animado pro papo aí. Prazer, Marcos, também, em nome do meu pai. Então, estou muito feliz aqui. E vamos receber também o Marcos Drummond, que é gerente de projetos do Instituto Ayrton Senna. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, Marília, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite. É um prazer, Eduardo, para a gente conversar um pouquinho sobre os impactos importantes nas comunidades, tanto do lado da educação quanto do lado também ambiental. Ao unir esforços entre empresas, comunidades e cidadãos, estamos gerando impacto positivo duradouro e a garantia de um futuro promissor para todos. Eu sou Marília Damião e começa agora mais um Papo Energético com o Go Green, o podcast da GreenYellow. Bom, temos aqui duas pessoas que representam dois setores diferentes, mas que visam o empoderamento da comunidade e dos indivíduos, seja com acesso à energia ou transição energética justa, inclusiva e popular, que é o caso da Revolusolar, e do outro lado temos o Instituto Ayrton Senna, que trabalha com a educação. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouco sobre esses dois projetos. A Revolusolar tem como missão justamente popularizar, democratizar os benefícios que a transição energética traz para a economia e para a sociedade. A gente sabe que esse movimento vem por questões ambientais, climáticas. Hoje, a queima de combustíveis fósseis é o principal causador das mudanças climáticas, que tem impactado principalmente as pessoas mais pobres no mundo, que são aquelas que menos contribuíram para essa crise e as que mais sentem, e são as que têm mais dificuldade para acessar as novas tecnologias e os benefícios dessa revolução, por exemplo, da energia solar. Então, a gente visa justamente combater a pobreza energética no Brasil, que ainda é uma problemática gravíssima no século XXI. Ainda tem gente sem acesso à eletricidade ou não podendo pagar por ela, usando justamente a energia solar como essa ferramenta de transformação social e também integrando aspectos de formação profissional para gerar empregos, educação e cultura, para justamente também empoderar essas comunidades para que elas possam ser protagonistas nesse processo que tradicionalmente está na mão de poucas empresas ou poucos governos, fazer com que essa revolução chegue para todo mundo, gerando outros benefícios no lazer, na educação, na qualidade de vida. Então, a gente começou aqui dentro de uma favela no Rio de Janeiro, na Babilônia, há 9 anos atrás. Criamos lá a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil. E aí temos, nos últimos anos, replicado esse modelo para outras comunidades, conjuntos habitacionais, na Amazônia, em São Paulo, Espírito Santo, e influenciado também políticas públicas agora para que isso alcance uma escala maior a nível nacional e os benefícios da transição energética cheguem em quem mais precisa, Marília, isso que é o nosso lugar no mundo. E o Instituto, Marcos, como que nasceu esse instituto que tem um nome aí tão querido brasileiro? Ótimo, Marília. Este ano é um ano muito importante para a gente completa 30 anos de legado, né? Então, o Instituto nasceu com o sonho do Ayrton, né, que tinha vontade de transformar a vida, né, através das crianças, por meio da educação, e ele, infelizmente, não conseguiu concretizar esse sonho, né, depois do acidente, mas nesse mesmo ano a Viviane foi a principal mentora de transformar esse sonho em realidade, né, que conseguiu fundar o Instituto lá em 1994, então por isso que é uma data importante, que nesse ano a gente completa 30 anos de legado, mas que a gente acredita principalmente na educação como uma forma de transformar vidas, né? E, obviamente, o que a gente vai comentar aqui, a partir do momento que você proporciona uma forma diferente na escola, que é um lugar de transformação social, a gente impacta diretamente e indiretamente a comunidade. E o Instituto atua com projetos voltados para a educação. Vou resumir aqui de duas formas, né? O primeiro norte é a disseminação do conhecimento. Então, são temas educacionais que são importantes desde ali do passado, para a gente pensar um pouquinho nos anos 90, a necessidade um pouco da aprendizagem, alfabetização. Aí a gente tem temas que são importantes, são temas novos que eu posso dizer assim, como as competências socioemocionais, ou como o mercado enxerga como soft skills, né? Criatividade, pensamento crítico, como que a gente consegue proporcionar o desenvolvimento para esses estudantes? Através de disseminação de materiais livres, né? Como, por exemplo, no nosso site.
Então, como a gente consegue influir comunidades ou pessoas que estão agentes de transformação importantes com temas que são cruciais no ponto de vista da educação no Brasil. Esse é o primeiro norte que a gente descobriu que, ao longo desses 30 anos, o Instituto não vai conseguir fazer nada sozinho, né? Por isso que a gente precisa influir e ajudar nessas parcerias. E, outro lado, é efetivamente a implementação de projetos, né? Projetos que visam a melhoria na educação, principalmente o nosso foco na esfera pública, né? Então, a gente conta com parcerias técnicas, aqui exclusivamente acompanha acordo e cooperação técnica, com Secretaria de Educação de estados e municípios, que precisam, têm uma dor, né? E precisam de um apoio através de políticas públicas também. Então, tem uma sinergia muito forte com o que o Eduardo falou do lado da transição energética, aqui do meu lado, do lado da educação, de como a gente consegue ajudar a implementar, pensando no desenvolvimento humano desses estudantes e professores também. E aí, Marcos, você trouxe na sua fala a questão da necessidade dessas empresas de participarem para ajudar, né? Principalmente ali o primeiro viés que você trouxe, né? Como que você entende a importância das empresas? Aí eu estou falando, né, empresas privadas, né, que tem esse braço que tem crescido muito do ESG, que tem buscado fazer mais ações. Qual que é a importância das empresas e por que elas têm que se organizar para apoiar esse tipo de iniciativa, né? Qual que é a relevância das empresas dentro do Instituto? Isso é uma relevância importantíssima, né? É um parceiro, a gente conta com o segundo setor ao longo desses 30 anos, porque tiveram empresas que acreditam na educação, né, na sua causa. Então, existe um marketing de causa, uma identificação, e o que mobiliza aquelas empresas para acreditar no potencial do Instituto e o que o Instituto representa, que através de uma parceria com o investimento que essas empresas proporcionam, o Instituto consegue, através de orçamento, conseguir ter braço, digamos, né, e conseguir investir em materiais, em formação, para apoiar as redes públicas. Então, é um ecossistema positivo de parcerias entre a esfera pública e empresas que apoiam o Instituto para conseguir concretizar esses sonhos e transformar vidas através da educação. E do lado da Revolução Solar, Eduardo, como é que funciona o modelo de vocês, né, para a implantação dessas cooperativas nas favelas? O modelo funciona de forma bastante similar ao do Instituto Ayrton Senna. A gente tem um papel muito importante também das empresas privadas, não só financiando esses projetos, mas também colaborando tecnicamente com eles. A gente sabe, aí acho que a Green Yellow mostra isso, né, o papel importante que o setor privado tem na transição energética no Brasil, os volumes robustos que tem de investimento e de um nível de conhecimento altíssimo que a gente tem aqui no Brasil. E a gente se posiciona justamente como ponte para que essas empresas que têm aí como missão reduzir desigualdades também, ter um papel de ESG, como você falou, conseguirem materializar essa missão e se conectarem com as comunidades que estão passando por situações de acesso à energia gravíssimas no Brasil inteiro. E que essa condição de pobreza energética, como a gente chama, trava muitos dos desenvolvimentos individuais e dessas comunidades. Então, a gente busca fazer essa ponte de empresas, principalmente de energia, que estão dispostas a financiar ou colaborar ou alocar uma parte da sua equipe como voluntário para ajudar a implementar esses projetos, mas também conectando não só comunidades, empresas, outras ONGs também do terceiro setor que trabalham nesse sentido, mas com alguns outros atores também que a gente considera fundamental. Então, especialmente nesse ano de 2024 e no ano que vem, 2025, em que o Brasil está presidindo o G20 e a COP30, a comunidade internacional tem um papel importantíssimo na democratização da energia solar, não só no financiamento, mas também nessa cooperação técnica e trazendo luz a experiências internacionais de políticas públicas que deram certo. E, nesse sentido, como a gente falou no primeiro bloco, o papel do Estado. A gente entende que, para reduzir a desigualdade no Brasil, o setor público tem que ter um papel fundamental, que o mercado tem conseguido, as empresas têm conseguido avançar em inovações, em tecnologia, isso é fundamental para a descarbonização da economia, mas a justiça social efetiva, a redução de desigualdades só vai acontecer, na nossa perspectiva, com políticas públicas baseadas em evidências, sérias, bem financiadas, bem monitoradas e avaliadas. E aí, nesse sentido, para fechar, as universidades, a academia também tem um papel fundamental
na nossa atuação. A gente busca sempre gerar estudos, pesquisas, dados sobre a problemática de acesso à energia, o que deveria ser prioritário e mecanismos de solução dela, com inovação em modelos de negócio, como cooperativas e até em tecnologia também. Então, na prática, a gente conecta esses atores todos, criamos um modelo de gestão comunitária de energia solar aqui no Rio, que tem sido adaptado e replicado para outras comunidades, em que a gente conecta agentes financiadores, a comunidade local para ela trazer a problemática, para trazer como é que são nuances da implementação do modelo ali, conecta com universidades, escolas técnicas da região também para capacitar atores da comunidade como técnicos, como lideranças em energia solar para fazer aquela implantação e a manutenção daqueles sistemas depois também, e conecta com essas empresas especializadas em energia solar da região para que seja garantida a máxima segurança, qualidade e sustentabilidade na operação desses sistemas pós-implementação dos projetos também, que é um ponto muito caro para nós, que vinha sendo uma lacuna em projetos sociais relacionados à energia em períodos anteriores, e está aí a chave do diferencial do nosso modelo, que é através do empoderamento das comunidades e das parcerias, das conexões, garantir a sustentabilidade dessa intervenção, sustentabilidade não só ambiental, mas econômica e social também, completando o famoso tripé da sustentabilidade, né? Até porque a gente está falando de ativos que têm uma vida útil muito longa, né? Não dá para implantar uma usina e, enfim, né, sem capacitar as pessoas, e que muito melhor que sejam as pessoas da comunidade justamente para manter essa usina que vai ser implantada, né? E aí, enquanto você estava falando a questão da política pública, e aí, Marcos, eu deixo você complementar na sequência, questão de leis de incentivo, né? A gente fala muito de lei de incentivo de cultura, de educação, tem do esporte. Que eu saiba, ainda não temos uma lei de incentivo relacionada à energia, à democratização, né? Você vê que isso é possível? Existem cases de outros países que já fizeram algo nesse sentido? Pois é, Marília, a gente tem leis de incentivo muito importantes no país, da cultura, da criança, do adolescente, do esporte, lazer, mas eu também não tenho conhecimento de uma lei de incentivo que fomente ações socioambientais ou de sustentabilidade que unam, não só para energia, né, mas acho que a gente tem um conjunto de outras soluções que unem a questão ambiental e social que poderiam ser incentivadas. Então, essa é uma bandeira que a gente pode levantar aí. Mas a gente tem novidades interessantes, sabe? Em junho de 2024, o Ministério da Cultura lançou uma instrução normativa nova que permite uma linha de projetos de desenvolvimento territorial e sustentável, na Lei Rouanet, do governo federal. Então, acho que essa é uma outra oportunidade também. Talvez, se não for o caso de se criar uma lei de incentivo específica, para se utilizar incentivos fiscais para esses projetos, criar linhas em outras leis de incentivos que já existem. E também, para além da renúncia fiscal, acho que tem uma série de outras oportunidades que o setor público pode incentivar a democratização da energia solar. A gente tem dentro do setor elétrico aí alguns programas regulados por leis também, o programa de eficiência energética, o programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não só das empresas distribuidoras do setor elétrico, que é o que está mais na ponta com a gente, mas das outras atuantes na cadeia de valor do setor elétrico e do setor energético também. Então, a ANEEL e a ANP são duas agências importantes que regulam esses programas, além do fato de que a gente precisa de programas que direcionem recursos do orçamento da União também para esse tipo de coisa. Então, em 2022, a gente teve a Lei 14.300, do Marco Legal da Geração Distribuída, que instituiu a criação do Programa de Energia Renovável Social, que 2 anos e meio após sua sanção ainda não saiu do papel, porque não houve alocação de orçamento, ainda não houve regulamentação devida. Agora está sendo discutido no Senado Federal também o PL 624, que visa criar o programa de renda básica energética, que também pode ser um avanço nesse sentido. Então, enquanto a gente não tem uma lei de incentivo à sustentabilidade ou socioambiental, tem uma série de outros incentivos que a gente pode ter, e que a gente vem defendendo também, que todo o regramento da geração distribuída, por exemplo, do sistema de compensação de energia elétrica no Brasil, para quem não está tão familiarizado, é aquele sistema que permite alguém que tem uma placa solar na sua casa
injetar energia elétrica na rede e ser compensado com créditos de energia na sua conta de luz, depois que agora sofreu uma modificação e esses créditos vão valer menos para se pagar uma taxa do uso do sistema de distribuição, a gente entende que dentro desse sistema pode haver regras e incentivos diferentes para a valoração, por exemplo, dos créditos ou do pagamento de taxas e tributos para aqueles projetos de energia solar que têm um interesse social, que a gente chama de geração distribuída de interesse social. Hoje a gente não tem nenhum tipo de taxa ou norma diferente que incentive o uso social. Eu acho que é uma série de oportunidades que a gente tem aí, para além das leis de incentivo, que o poder público pode dar um empurrão que pode ser muito importante aí para que a população de baixa renda no Brasil participe da transição energética e se beneficie dela. E vocês, Marcos, como que vocês aplicam essas leis de incentivo? Porque eu imagino que para a educação tenha bastante fit, né, com algumas dessas leis. Para a educação, principalmente na área pública, né, a gente tem o Fundeb, Fundo de Educação Básica, tem alguns incentivos em relação ao ICMS também. Isso compõe, principalmente pensando no orçamento das secretarias municipais e estaduais, do que é possível executar e planejar em termos de infraestrutura, investimento em materiais, alimentação. Esse é um ponto do qual os nossos parceiros conseguem viabilizar a parte também da sua parte nos projetos. Como eu falei, o Instituto não implementa nada sozinho, então tem um lado do investimento da própria secretaria acima dos repasses, né, que são distribuídos para pensar no seu orçamento. A principal foco de atuação do Instituto não seria nem esse ponto, mas que é muito focado na área pública, mas é entender quais são as leis e a garantia para a atuação da política pública, porque o que está no ponto de vista da lei, através de políticas públicas, existe uma necessidade de você implementar o que está disposto na lei. Então, eu vou dar um exemplo, né? Pegar a Constituição, dentro do artigo que a educação é responsável pelo desenvolvimento pleno dos estudantes. Então, aqui a gente já embarca na necessidade de não pensar o estudante apenas no seu desempenho acadêmico, nas suas notas, mas que a nota está muito além disso, né? De como pensar um pouquinho nas suas competências com foco, organização, como é a sua relação emocional, a sua tolerância à frustração, ao estresse, pensando até nesses momentos que a gente viveu. Existe uma base nacional comum curricular que ajuda a referenciar quais são as principais objetos de conhecimento, competências gerais e habilidades para você aprender ano a ano, de acordo com cada etapa escolar. Só que a efetivamente implementação disso em muitas secretarias pedem ajuda para o Instituto Ayrton Senna. Como que a gente consegue implementar em materiais referenciais para que isso aconteça na prática? Como que eu posso pensar em uma atividade de matemática e que eu consiga promover um desenvolvimento intencional do estudante em relação ao foco também, para que aconteça no mesmo momento da aula? Então, são instrumentos, formas e metodologias que ajudam a tornar a garantia daquele direito do ponto de vista da lei, do desenvolvimento pleno, na prática. E muitas secretarias e órgãos públicos entendem essa necessidade do direito, mas precisam de ajuda de uma organização não governamental com metodologias específicas para conseguir a implementação de fato de alguns direitos e garantia de direitos de estudantes, pensando na aprendizagem, como, por exemplo, o acesso. Se a gente for pensar na educação, a gente pode, nesse momento, né, em 2024, o acesso é algo básico, né? Mas na história não era algo básico, era muito restrito a educação para um grupo de pessoas que tinham mais condições econômicas, né? Então foram rompimentos ao longo da nossa história, que através da legislação, através da Constituição, a lei de diretrizes básicas da educação para entender o que é a autonomia da escola, o que é a autonomia do sistema educacional, qual é a responsabilidade da União, do Estado e dos municípios, e que foi construída uma forma de garantia de direitos com diversas formas que o Instituto apoia essas organizações para que efetivamente aquele direito trabalhado em políticas públicas aconteça com um apoio na prática, um esforço não só, obviamente, do Instituto, mas diversos parceiros e atores para que consiga implementar essas soluções educacionais. Não, muito legal, Marcos, o que você trouxe. Eu não conhecia essa atuação no Instituto, que era tão relacionada e próxima do governo, que vocês tinham esse braço realmente de apoio metodológico, né, vamos dizer assim, para essas instituições educacionais, muito legal. A gente falou de muita coisa boa que dá para fazer, eu queria agora falar de desafios, então a parte menos legal. Então a gente, obviamente, nem tudo são flores, existem muitas dificuldades. Marcos, se você puder comentar um pouco quais são os maiores desafios que vocês têm, então, né, dentro desses dois escopos, mais ou menos, que vocês trouxeram? Eu vou colocar um maior desafio que já dá para explorar bastante, Marília,
a questão do nosso país ser continental e cada realidade, cada estado é uma realidade, né? Então, a gente tem como principal premissa a implementação da solução em larga escala, mas quando a gente vai em diversos municípios, a gente lida com uma realidade diferente que não adianta a gente pensar exclusivamente numa única forma de implementação. Então, eu vou dar um exemplo de um parceiro histórico do Instituto, no município de Boca do Acre. Pensando no norte, lá no Amazonas, muitas crianças chegam nas escolas através de rios, né, do barco. Então, como é uma região, uma cidade que tem um município, né, que tem a maioria do transporte é através dos rios. Então, as crianças têm essa necessidade de chegarem dentro da escola e garantir esse acesso através, pensando nesse meio de transporte. Então, são diversas regiões que a gente consegue sim fazer uma educação de qualidade, mas não dá para a gente pensar em sistemas ou uma infraestrutura e acreditar que todo mundo vai ter um celular ainda e pensar como que a gente repensa as nossas soluções para garantir com que materiais cheguem de uma nova forma diferente. Não necessariamente a gente pode pensar numa avaliação que seja dentro de um sistema, mas uma avaliação que seja voltando ao bom e velho papel e lápis, como que a gente consegue executar isso, porque é uma realidade diferente, né? E a gente adaptando as nossas soluções de acordo com cada realidade, e aí a secretaria tem um papel fundamental na nossa parceria, né? As secretarias, órgãos públicos, que ajudam a trazer o Instituto na realidade. Então, quando a gente sempre começa com um diagnóstico inicial, a gente entende a realidade daquele local, né? Para a gente pensar como que a gente pensa de uma forma diferente aquele material que a gente imaginou, uma formação, entregar de uma forma diferente, né? E dando esses diversos exemplos do Instituto, né, que mais para frente, eu vou até contar alguns exemplos de casos, mas são municípios que mostraram como Boca do Acre, Coruripe, Sobral, que é um caso bem emblemático também na educação, que a gente vai falar um pouco agora, Domingos Mourão, são municípios que a gente conseguiu provar que a educação pública dá certo, a gente pode adaptar as nossas soluções, independentemente de condições de infraestrutura, é possível pensar de uma forma diferente, adaptar as nossas soluções e, em parcerias com esses entes públicos, garantir, né, o direito de toda criança pensando no seu desenvolvimento pleno e integral. Eu acho que a questão da infraestrutura, da diversidade que é o Brasil, é um desafio comum aqui para gente. Especificamente quando a gente fala de energia, a gente tem nuances desse desafio que dizem respeito à amplitude de atendimento da rede elétrica mesmo do Brasil. A gente sabe que sim, o Brasil é uma referência mundial em termos de amplitude do atendimento da rede elétrica, o chamado Sistema Interligado Nacional que o Brasil tem. É um caso de sucesso aí, mas a gente tem ainda uma última milha a percorrer. A gente tem cerca de 99% da população brasileira conectada à rede elétrica. Quando você compara a países em desenvolvimento, isso é um índice altíssimo. Tem muitos países que não passam de 50% de atendimento, mas esse 1% está concentrado principalmente na região amazônica também. Então, acho que o Marcos comentou aí de municípios no Amazonas. A gente também tem um projeto numa comunidade indígena, chama Terra Preta, a 4 horas de barco de Manaus. É até, comparando comunidades indígenas na região, uma que é de fácil acesso, é perto ainda do centro urbano, essas 4 horas de barco. Você tem comunidades lá que passam de 40, 50 horas de barco para você chegar. Então, quer dizer, você tem que levar todos os equipamentos, as placas, os inversores, as baterias de barco, e se cria um desafio também da manutenção desses equipamentos se você não faz a capacitação da própria comunidade para que ela faça essa implementação e a manutenção. Dentro disso, mesmo territórios que tiveram a extensão da rede elétrica, em comunidades com maior nível de vulnerabilidade social, você tem uma qualidade muito precária dessa rede elétrica. Então, especialmente também comunidades tradicionais na região amazônica, mais distantes dos centros urbanos, em que você teve pelo Luz para Todos a extensão da rede elétrica, é uma rede muito distante do centro, então qualquer chuva, vento, faz com que a luz caia nessas comunidades e fique por muito tempo
sem atendimento, o que não é a realidade de nós que moramos em grandes cidades como Rio, São Paulo e outras, né? Apesar de os apagões terem sido também muito frequentes nos centros urbanos como Rio e São Paulo, é uma grande questão que inclusive está começando a ser pautada nessas eleições municipais desse ano também, como nunca se viu. Mas então, questão de infraestrutura, quando você vai falar especialmente de energia solar também, o pessoal que está escutando e trabalha no setor sabe da dificuldade de conexão desses sistemas à rede elétrica e aos entraves que há muitas distribuidoras, não todas, para ser justos com algumas, mas muitas distribuidoras estão receosas com a perda de mercado dessa nova tecnologia e colocando muitos entraves e não cumprindo as normas e a regulação de que elas têm a obrigação de fazer essas conexões. Elas têm agido com muito má fé, dificultando essas conexões dos sistemas de geração distribuída de energia solar. É um grande desafio e é ainda mais difícil quando a gente faz essas conexões em comunidades de baixa renda, que elas alegam a impossibilidade de entrar lá para fazer a verificação e a conexão. Deveriam facilitar, porque um dos grandes desafios que elas têm nessas regiões também é o alto índice de furto, de perdas de energia. Então, elas poderiam olhar com outros olhos e facilitar essas conexões como uma alternativa estratégica para elas, mas não. Elas dificultam nos outros lugares, dificultam ainda mais lá. E eu só adicionaria realmente uma coisa que a gente vem falando antes, um outro campo de desafios, que é o do financiamento. A gente está falando, sim, de uma energia mais barata, quando você vai comparar o custo da energia solar com a eólica, petróleo, gás. A energia solar hoje já é a fonte de energia mais barata da história, em termos da unidade de energia ao longo da sua vida útil, né? Da operação da energia. Mas quando você vai comparar em termos de investimento inicial, ela ainda é mais cara do que o petróleo, por exemplo. Então, você tem um desafio aí de investimento inicial. Depois ela fica mais barata ao longo do tempo. E quando a gente fala de população de baixa renda no Brasil, são pessoas, famílias que não têm aquele dinheirinho ali, seja 10, 20, 30, 40 mil reais guardado numa poupança ou no investimento, para escolher, tomar a decisão de investir num equipamento e economizar na conta de luz por 30 anos, enquanto que a classe média alta, os mais ricos, os negócios têm essa possibilidade e aí se beneficiam depois economicamente disso. E essas pessoas também não têm esse capital inicial ou também têm muita dificuldade de acesso a crédito. A gente sabe sim que tem muitas linhas novas de financiamento surgindo, de bancos privados e públicos voltados à energia solar, porque sabem que essa é uma solução ambientalmente importante, mas também tem um risco de repagamento muito baixo, porque como é que funcionam as linhas de financiamento hoje? A maioria pode funcionar no sentido de que a economia que a pessoa teve na conta de luz é utilizada para pagar a parcela de financiamento. Só que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e têm menor renda, às vezes têm uma dificuldade de aprovação de crédito nesses bancos. Então, é aí que entra o que a gente estava falando no início, o papel do Estado em empurrar, pelo menos no momento inicial, essa indústria, esse setor, para que depois o setor privado veja a viabilidade e complemente. Então, acho que um grande desafio é esse: financiamento, regras de conexão e compensação e valoração dos créditos de energia gerados também, que hoje não são diferenciados. A baixa renda é tratada da mesma forma que a alta renda, não tem nenhum tipo de incentivo para isso. Então, são desafios que a gente tem buscado superar com modelos que empoderam as comunidades, que fazem essas comunidades saberem os seus direitos também, terem mais informação e conhecimento para lutar por esses direitos, para fazer com as próprias mãos e também para que elas se conectem ao Estado para que novas soluções surjam, fazendo com que a transição energética seja democratizada, realmente. Imagino que se a GreenElla, que é uma empresa grande, né, que tem capacidade de investimento, tem dificuldade de conectar uma usina, eu imagino vocês e em locais que também, realmente as distribuidoras devem dificultar bastante. Eu imagino que realmente é um desafio muito grande. Pois é, e aí a gente está falando só de cumprir a lei, só de cumprir a norma, tá, Marília? Eu não estou falando nem de ter um incentivo, é o básico.
É cumprir o que está determinado na lei e na norma da agência. Só fazer a visita de conexão, né? Só o básico, é cumprir o que está na lei. Pode-se falar de um plus e tal, mas hoje elas não têm nem cumprido a lei. É uma situação, assim, realmente urgente, que a gente precisa falar mais sobre isso e o governo precisa dar uma solução para essa situação. Marcos, você comentou, né, que o Instituto vai fazer 30 anos. Queria que a gente falasse de alguns cases de sucesso. Você trouxe já um do Amazonas, mas se puder trazer um pouco de como que vocês mensuram, talvez, os resultados e como que esse acompanhamento da vida desse projeto também, dado que vocês trabalham com secretarias e educação, eventualmente você não vai ver em um semestre, né, o ganho já, né, mas como é que funciona isso? Ótimo, Marília. Então, eu vou contar um caso que é bem interessante, né? Um caso que é um parceiro bem antigo do Instituto, que, pensando um pouquinho, é o município de Sobral, a Secretaria de Educação do município de Sobral. Obviamente, tornou-se um caso emblemático na área da educação pública, que contou um pouco com a ajuda do Instituto Ayrton Senna, mas contou com diversos parceiros e também a vontade política também de Sobral em querer mudar. Ao longo de anos que eu vou contar uma trajetória, acho que o principal ponto, o Instituto Ayrton Senna conseguiu com a sua parceria em metodologia em si, mas é uma vontade da secretaria com diversas mudanças de governo, mas tiveram essas mudanças para outras pessoas que tinham a mesma linha de pensamento e conseguir ter uma continuidade das políticas públicas em si, para não ser algo exclusivo de um governo, mas pensando no Estado em si. Então, o Sobral é um caso do município que o Instituto começou para ajudar, né, pensando um pouco na aprendizagem, mas era um município, estou falando aqui anos 90, tá? Estava começando, discutindo algumas questões, por exemplo, LDB 96, ainda com algumas questões que são da fronteira do como eu aprendo, né, do ponto de vista cognitivo. Em Sobral, nos anos 90, tinha uma distorção de idade-série de 80%, acima de 80%. O que é isso, nos anos iniciais? A gente está no 5º ano, tem eu, Marcos, eu estou no 5º ano, mas eu já tenho 13, 14, 15 anos. Então, pelo fato de não conseguir ter uma aprendizagem adequada, existe essa distorção de pessoas mais velhas e reprovação, que isso acaba tendo uma distorção de todo o sistema de ensino, né? E ao longo dos anos 90 também, pensando, por exemplo, no 3º ano, o primeiro diagnóstico que ajudou muito o município, era 40% dos estudantes do 3º ano do ensino fundamental não sabiam reconhecer as palavras. Então, foi um momento de mudança de chave e o Instituto ajudou, através de uma linguagem simples, a secretaria a entender que existia algo crítico que não estava sendo mapeado e entender como que poderia fazer essa mudança, essa revolução. E ao longo dos anos 90 para 2024, foi uma longa transformação em parceria com o Instituto, pensando nesses projetos, comentando, então, por exemplo, na distorção de idade-série, esses alunos foram dentro do Instituto, a gente chama de recomposição de aprendizagem, para uma sala específica, para conseguir ter essa recuperação da aprendizagem com uma metodologia específica em materiais do Instituto, para eles conseguirem retomar o ciclo do tempo escolar com os outros alunos e colegas. Então, ter esse reforço escolar foi fundamental. E as metodologias de alfabetização, ter um controle de livros lidos, né, quantos livros foram lidos de estudantes por dia. Então, a gente chama de um painel de gestão às vistas na escola, e o que é mais bacana de a gente ver, até hoje, em 2024, tem aquela mesma gestão à vista de cartaz do alfabatômetro, quando a gente vê quantos estudantes já aprendem a reconhecer as palavras, a formular uma frase, para ter esse momento de troca e entendimento do professor e monitoramento constante. E, independentemente de trocas de governos, teve a mesma linha de pensamento e vontade política para manter essa metodologia de monitoramento constante da alfabetização. Ao ponto de ter essa transformação, comentando ao longo de 2000 e pouco, Sobral virou uma referência na educação pensando no índice do IDEB, que é o índice mais conhecido pensando na aprendizagem da educação, pensando nas notas, desempenho, português, matemática e a frequência. Tornou-se uma referência, fortalecendo a gestão escolar. Então, do ponto de vista, outra mudança que foi interessante, pensando na diretora, no diretor que tem um papel fundamental na escola, era nomeado por indicação política, né? Eu sou conhecido, eu vou indicar politicamente. Não, mas do ponto de vista de Sobral, teve essa transformação para que tenha critérios técnicos de seleção para eleger aquela principal pessoa que vai liderar as transformações e acompanhar
junto com a coordenação pedagógica, o processo de ensino-aprendizagem desses estudantes. Então, a partir desse momento da nomeação técnica, Sobral começou a ter esse destaque, né? Principalmente nos anos 2000 e até hoje, é o destaque em relação ao IDEB, o desenvolvimento da educação básica. O que aconteceu, daí ainda estou na fronteira do que eu aprendo, né? O que aconteceu de 2017 para hoje e que Sobral avançou? Sobral viu que, como o Ceará como um todo, um dos principais desafios, não bastava ter aquela nota, aquele destaque, mas foi muito acometido por questões de violência nas suas comunidades, né, no entorno, não só na realidade de Sobral e outras cidades do Ceará. E a partir do momento que existiu uma vontade política de Sobral que precisava de mais amor, né? Não só a nota importa. Como é que a gente pode pensar no desempenho, mas o que os estudantes sentem em si? E a partir do momento teve uma decisão, uma política pública para você pensar no desenvolvimento integral dos estudantes, para que na escola não seja só aprendido matemática, mas outras competências que são relacionadas ao resiliência emocional, à tolerância à frustração, à tolerância ao estresse, porque isso que vai, com o advento da tecnologia, né, cada vez mais com a inteligência artificial, o que vai ser o nosso destaque é a forma como relacionamos com as pessoas, com a aprendizagem e trabalho coletivo. Então, o Sobral começou a olhar para isso em 2017 daqui para frente e começou a atuar com a seleção e contratação de profissionais específicos, que a gente chama de psicólogos educacional. Eles não chegam a atender, fazer atendimento clínico, eles nem podem fazer isso, mas eles têm um olhar no acompanhamento pedagógico para fazer uma escuta ativa com o estudante. Se aquele estudante caiu as notas dele, o que está acontecendo? Conversa um pouco com ele. E são agentes de transformação que são fundamentais, até um exemplo que eu peguei numa escola, numa comunidade em Sobral, de bairros que são rivais, e como que eles conseguem trabalhar a acolhida e entender um pouco as diferenças para mitigar a violência. E esse agente de transformação do psicólogo, para trabalhar as competências socioemocionais e ajudar no planejamento de sala de aula, ele acaba atuando na liderança com apoio de reuniões em bairros que são rivais, mas em bairros de parceria intersetorial com assistência social, com a área da saúde, de como fazer campanhas para conseguir conscientizar as pessoas e cuidar desses estudantes e mitigar ações de violência, e até pensando um pouco também na saúde mental, que foi muito importante e trabalhado hoje em dia. Então, Sobral é um caso que cuidou muito, né, e foi uma revolução que passou um pouco junto com o Instituto e, obviamente, com um esforço principal, né, da prefeitura e diversos outros parceiros, que passou dessa fronteira, que tem um destaque no ponto de vista do desempenho acadêmico e também agora está indo além, né, que pensando um pouquinho nas competências socioemocionais e soft skills, além do desempenho acadêmico, como a gente pode pensar no desenvolvimento humano desses estudantes e pensar em mitigar a violência daqui para frente, pensando nesse caso que era e ainda é um desafio, é um problema, é uma questão pública, pensando no Ceará, que não é só da segurança em si, mas como a educação também pode contribuir dentro das as suas atribuições e trabalho em sala de aula e até fora dela, com parceria com famílias e outras organizações. Então é um caso bem emblemático do Instituto, que a gente gosta de falar, que mistura um pouco com a história do Instituto, né, como um dos primeiros parceiros que a gente tem muito carinho. Muito legal. E até hoje, então, vocês acompanham a prefeitura ou agora eles já conseguem, entre aspas, andar sozinhos? Marília, a gente está dentro das competências socioemocionais, a gente tem uma forma de transferir a tecnologia, a gente acompanha ainda, mas o acompanhamento ele é feito de uma forma gradativa, então a gente transfere a metodologia e tecnologia aos poucos, né? Com materiais que podem ser licenciados. Hoje, ainda pensando no ponto de vista das competências socioemocionais, a gente acompanha nessa fase deste ano, mas cada vez mais, não só o caso de Sobral, como diversos outros municípios, a gente tem uma forma de acompanhamento que uma hora que a gente faz a formação, depois num período de anos, né, que a gente tem essa figura de trabalhar com multiplicadores, então a gente forma formadores da secretaria que podem formar e chegar até o professor em si, a gente entende que a política pública está implementada, a gente tira o pé aos poucos, né, e a gente começa a sentir esses indícios, como eu comentei, né, que a gente vê que o monitoramento e dados já estão acontecendo independentemente do Instituto. O que a gente comenta é que o Instituto tem um prazo de validade. É importante que a Secretaria e quem esteja na frente da Secretaria consiga, na medida do possível, acompanhar o que foi construído lá atrás. Então, tem essa forma de atuação nossa, Marília, bom ponto,
e a gente transferir a nossa metodologia e tecnologia aos poucos para garantir essa autonomia também da esfera pública. Acho que tem até uma sinergia, né, Eduardo, com o que você comentou de treinar também as pessoas locais para ter essa sustentabilidade, justamente, né, que você falou desse projeto que vai ser implementado. Aí, Eduardo, se quiser também trazer alguns números, né, você falou desse primeiro projeto que vocês começaram aí no Complexo da Babilônia, mas você já falou que vocês já estão em outros lugares, né? Como é que tem sido esse crescimento da Revolução Solar? Sim, eu estou aqui anotando e aprendendo com o Marcos, com o Instituto Ayrton Senna, porque a gente desenvolveu uma forma da energia solar chegar nessas comunidades e ter também, e aí está dentro, é a essência da nossa metodologia, essa capacitação para uma transferência em autogestão dessas comunidades também, mas é óbvio que a gente enfrenta uma série de desafios técnicos, informacionais, logísticos, políticos para que isso aconteça. Então, a gente tem alguns cases também, hoje, só para falar em grandes números, como você pediu, Marília, a gente estava em uma comunidade só, né, até de 2015, quando foi criada, até 2022, criando esse projeto piloto, validando essa metodologia. De 2022 para cá, a gente expandiu a atuação para 8 territórios no Brasil, em 4 estados, Rio, São Paulo, Espírito Santo e Amazonas. Em breve vem um quinto aí com mais 2 territórios no Nordeste. Spoiler para o pessoal acompanhar as redes da Revolução Solar aí para saber depois. E a gente está com uma meta bem audaciosa de até o final de 2025 chegar em 100 territórios pelo Brasil, mudando, adaptando o modelo de atuação à operação direta da Revolução Solar em cada um dos territórios e sim fortalecendo, instrumentalizando instituições sociais, educacionais que já existem em alguns desses territórios e que querem incluir uma camada de atuação com energia solar. Então, facilitando a conexão dessas instituições na ponta com outros atores que podem apoiar na região e transferindo também essa metodologia de autogestão. Então, na Babilônia e Chapéu Mangueira, que são 2 comunidades, mas a gente muitos consideram como um território, porque é o mesmo morro aqui no Leme, no Rio de Janeiro. A gente está aí há 9 anos, do ano passado para esse ano, a cooperativa local que a gente criou assumiu essa autogestão, tem uma equipe própria agora contratada, com recursos próprios, uma diretoria própria também. A gente ainda dá algum tipo de assistência técnica para eles fazerem essa autogestão. A cooperativa está triplicando de tamanho esse ano com essa autogestão, então a gente começou ela com 34 famílias e uma usina local. Hoje ela já está batendo 70 famílias com 3 usinas, então triplicou em termos de tamanho de usina, mas duplicou em termos de famílias, porque agora também está incluindo um porte maior de consumo por unidade consumidora, incluindo os comércios locais também. Lá já são mais de 20 moradores capacitados como instaladores de energia solar para fazer a implementação e a manutenção dessas usinas também. E, como eu falei, temos replicado essa metodologia em outras regiões do Brasil. Acho que outros 2 casos emblemáticos também são na cidade de São Paulo, que a gente tem na Zona Sul, Jardim Ângela, com o Instituto Favela da Paz, que criou agora o Instituto Favela Solar lá também, que é a primeira associação de energia solar em periferias de São Paulo, com 50 famílias rodando muito bem lá também, adaptando para as suas condições. Também em São Paulo, no outro extremo, na Zona Leste, em Guaianazes, em parceria com o Instituto Polis, a gente implantou no conjunto habitacional Paulo Freire, o que é também um piloto do que a gente pretende propor de política pública para a inclusão da energia solar no Minha Casa Minha Vida, que é uma vitória recente que a gente teve também, a inclusão na lei, no decreto, e a gente fez esse piloto para mostrar que isso é viável em termos práticos, para materializar, para que depois seja replicado, porque a gente tem conversado com muita gente que mora no Minha Casa Minha Vida, cerca de 7% da população brasileira mora em empreendimentos resultantes do programa Minha Casa Minha Vida, e muitos deles, não sei se vocês já escutaram, falam que na verdade é o Minha Casa Minha Dívida, porque a pessoa ganha a casa, só que tem muita dificuldade para pagar as contas de luz, gás, água, basicamente, então acaba saindo numa situação pior do que estava antes. Então a gente entende que as políticas públicas, não só no campo da energia, com a implantação de solar nesses empreendimentos para reduzir drasticamente as contas de luz,
mas na questão da água, do gás também, para que você permita uma habitação plena, assim como você fala de educação plena e integral, acho que a gente pode falar de habitação, o morar também pleno e integral, não é só você ter 4 paredes, é você ter segurança, você ter acesso a serviços públicos no seu entorno, você ter acesso a saneamento básico, você conseguir ter um acesso pleno à energia, a gás, à água também, e isso significa habitar. Então, a gente tem também construído todo um sistema de monitoramento e avaliação para o acompanhamento pós-implementação desses projetos também, tanto com dados quantitativos, que são os mais fáceis, os equipamentos, os inversores, para quem é do setor aí, né, sabe que tem muitos softwares que geram painéis de visualização também desses dados de geração de energia, de economias na conta de luz. A gente acabou de bater R$200 mil já economizados em contas de luz dessas famílias todas, emissões evitadas de gases de efeito estufa também, está batendo aí mais de 30 toneladas de gases de CO2 evitados, mas também dados qualitativos, que são coletados, analisados também pelos próprios moradores, com uma metodologia de geração cidadã de dados, em que a gente capacita os moradores não só para implantar os sistemas e fazer a manutenção, mas para fazer pesquisas na comunidade também. A gente criou um modelo de diagnóstico social e energético das comunidades, feitas pelos próprios moradores também. Então, para mensurar também o quanto que eles estão vendo de avanço na qualidade do atendimento, da empresa de energia, na informação que eles tenham conhecimento sobre seus direitos também, na satisfação e como que aquilo está mudando de forma integral também a qualidade de vida e o bem-viver dessas pessoas. Então, é fundamental que os nossos projetos, assim como as empresas privadas fazem muito bem, né, Marília, mas para que os nossos projetos no terceiro setor e para que o setor público também tenha, por isso que eu gostei muito dessa sua última pergunta, tenham uma capacidade de monitoramento e avaliação depois da implementação dos projetos, para que a gente entenda o que realmente faz sentido, faz diferença na vida das pessoas ao longo do tempo e não seja só uma capa e uma manchete de jornal a implementação do projeto. Exato, não pode virar um greenwashing, né, como a gente fala aqui para as coisas de energia, né, e de transição energética. Bom, infelizmente a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, acho que foi muito legal para mim, acho que entender, tem muita semelhança, achei interessante entre, ainda que, né, em diferentes áreas aí de conhecimento, acho que tem muitas sinergias em desafios, em como certas coisas específicas são importantes, né, seja na educação, na questão da transição energética, inclusive o episódio anterior que a gente falou sobre educação energética, então acho que ficou uma sequência legal aqui pra gente falar. Queria agora, para a gente finalizar, queria que cada um de vocês comentasse um pouco de formas de ajudar o projeto. Acho que aqui pode até ser na versão pessoa física também, como que a gente falou muito das empresas, mas talvez para a gente fechar, como que também, às vezes, as pessoas físicas também podem apoiar. Além do nosso principal canal, né, as pessoas acessarem o Instituto Ayrton Senna, né, no site, pensando em eventuais parcerias e quem quer ajudar, né, o futuro da educação. A gente tem uma parceria que é muito importante, que é o Mac Dia Feliz, então, que vai acontecer em agosto. Quem é pessoa física e gostaria de contribuir com a educação em si, também com o Instituto, e em parceria consegue pensar nesse Mac Dia Feliz, que é uma ação que a gente está fazendo. Então, como pessoa física, é possível contribuir através desses tickets que tem no nosso site, e também no dia, né, que a gente vai fazer o Mac Dia Feliz. E também, caso, pensando no ponto de vista da pessoa jurídica, a gente tem um canal aberto que a gente pode, através do nosso site também do Instituto, para acessar e pensando numa parceria de algumas das nossas soluções também. Bem, acho que é parecido também, revolusolar.org.br, acho que o pessoal pode ver lá as várias opções, não só de fazer uma doação, a partir de R$20 já ajuda muito a manter a independência do trabalho, tem doações frequentes que você pode assinar lá também, mas tem oportunidades também, quem é do setor ou quem não é do setor de energia, mas tem conhecimentos que podem agregar também, voluntariar nos vários projetos pelo Brasil que a gente tem, empresas que desejam se conectar a essa missão, pensar sobre parcerias, como é que a gente pode avançar nisso institucionalmente, e convido todo mundo a seguir as redes da Revolusolar também, a gente comunica muito dos projetos lá, é só escrever Revolusolar com um S só, não é revolucionar, apesar da gente acreditar nisso, é Revolusolar.
E a gente abre muitas campanhas ali também para que a população assine cartas, replique mensagens, para que o governo escute isso e adapte suas políticas públicas. Muito bom. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer conhecê-los. E quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui. Te convido a seguir também a Green nas redes sociais, o Instituto, a Revolu Solar. E também continue vindo aqui o Go Green. Te espero no próximo episódio. Até a próxima.